Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou a Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitá, aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar muita informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós temos uma entrevista muito especial, que é com a psicóloga graduada pela USP de Ribeirão Preto, a Luciana Palermo Coelho. Ela tem muita informação e muito conteúdo para passar para nós hoje sobre violência contra a mulher, um tema muito interessante. Seja bem-vinda, Luciana. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema relevante como esse, André. Olha, pessoal, e vamos falar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho dessa história dela, da trajetória em psicologia, mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho aqui do seu currículo, né, Luciana? A Luciana é graduada em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, especialista em psicologia pela clínica, pelo IFEM. Também trabalha hoje, atua na Prefeitura Municipal de Franca, atende no seu consultório particular crianças, adolescentes e adultos. Que coisa mais boa, Luciana, que olha, é um orgulho para nós da revista ter você hoje aqui. Porque há muitos anos ela escreve as matérias para a revista Qualitá, um conteúdo excelente, o pessoal já espera as matérias dela. E hoje abordar esse tema, Luciana, para nós é de grande importância, para nós, para todas as mulheres, né, que vão assistir a gente. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória na psicologia. Tá certo. Então, eu me formei na USP, né, como você disse, em 2008. Fiquei em Ribeirão por mais um ano no Hospital das Clínicas, num estágio destinado para recém-formados com oncologia pediátrica. Então, eu trabalhava com crianças com câncer lá, né, é uma grande paixão até hoje. Mas o coração falou mais alto, né, a vontade de ficar mais perto da minha família. Então, em 2010, eu voltei para Franca, me estabeleci aqui, montei meu consultório, né, para atender crianças, adolescentes e adultos, como a Andréia já disse. Eu também atuei nesse começo, né, com a consultoria em escolas de educação infantil. Eu fui voluntária de projetos com crianças em situação de vulnerabilidade social. Nesse meio tempo também fiz a minha especialização em psicologia clínica, né, pelo IFEM, que é o Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro. E aí, em 2013, eu fui convocada, então, pelo concurso da Prefeitura de Franca, né, fui convocada para atuar na Secretaria de Ação Social. Então, desde 2013, eu atuo tanto no meu consultório particular, atendendo crianças, adolescentes e adultos, quanto na Secretaria de Ação Social do município de Franca, na unidade de CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde a gente atende famílias que são encaminhadas para nós e que viveram uma situação de violência. Então, hoje, é tudo isso que eu faço. Então, Luciana, eu já imagino como que vai ser hoje essa entrevista, esse bate-papo, porque nós precisamos de informação, nós precisamos de orientação. E nada melhor que você hoje, é um presente para nós, viu, ter você aqui hoje. Então, vamos começar a falar um pouquinho, Luciana. Existe, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente logo pensa em agressão. Né? Mas não é só isso que envolve, né? Tem como você falar quais são os tipos de agressões, como que isso se dá, né? Explica para nós isso. Claro, acho que super importante, né? Porque falar em violência é falar de um conceito extremamente complexo, que envolve muitas vertentes teóricas, que envolve muitas coisas, né? Então a gente tem que manter em mente que quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente está falando, né, de uma situação que acontece, né, por conta do gênero, que acontece com aquela mulher pelo fato dela ser mulher. Né? Então, é qualquer ato ou conduta que cause algum tipo de dano físico, psicológico, sexual àquela mulher, que pode, né, acontecer tanto na esfera pública, né, em um local público, quanto na esfera privada, que é dentro de casa, e que pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer relação interpessoal dessa mulher. Mas a gente sabe que os principais agressores, né, os principais casos acontecem, né, dentro de casa pelo companheiro. E a gente teve, em 2006, um marco imenso, né, para essa questão da violência contra a mulher, que foi a aprovação da Lei Maria da Penha.
E na Lei Maria da Penha, a violência ela é abordada de forma muito mais ampla do que era até então. Então, é na Lei Maria da Penha que estão tipificados esses 5 tipos diferentes, vamos dizer assim, de violência contra a mulher. Então, claro que se fala da violência física, né, que é qualquer lesão corporal, física, né, então espancamento, qualquer tipo de puxões no braço, isso é violência física também, qualquer tipo de lesão com faca, tortura, queimadura, né, violência física, o homicídio, né, em última instância. Nós temos a violência psicológica, que é bastante complexa, né, mas que envolve basicamente atos que interferem na questão da autoestima dessa mulher, né, que fazem com que ela se sinta insegura, né. Luciana, realmente, né, a mulher está com uma baixa autoestima, né, então ela já se sente até culpada, então são casos que a gente vê, a mulher já tem medo de tudo, ela acha que tudo aquilo está acontecendo por culpa dela, não é? É isso que a gente tem visto muito. Sim. E isso é fruto da violência psicológica, né? Então, as humilhações, as ofensas, né? E quando você fala isso, né, da mulher se sentir culpada, da mulher ser tão fragilizada, existe um tipo de violência psicológica extremamente sutil, que tem um nome em inglês, não temos tradução ainda, chama gaslighting. Que o que é isso, né? O agressor, ele distorce a situação, ele omite a situação, fatos de uma vivência, né? Para que essa mulher fique em dúvida em relação a si mesma, né? Então, assim, em relação à memória dela, né? Será que foi isso que aconteceu? Será que eu tô louca? Então, o gaslighting é um tipo de violência psicológica extremamente sutil e extremamente sério, porque fragiliza muito essa mulher. Acaba confundindo a mulher. Ela mesma que fala, não, eu posso ter, eu não lembro disso, acho que eu fiz assim. Não é essa dúvida, causa essa dúvida. Exatamente. Tá. Então, assim, isso tudo violência psicológica, né? Então, além da violência física e da psicológica, na Lei Maria da Penha também está prevista a violência sexual, né? Que a gente logo pensa no estupro, mas não só. Eu acho que a violência sexual, ela envolve também, dentro de um ato consentido, forçar uma mulher a fazer coisas que ela não estava à vontade para fazer, né? Obrigar uma mulher a usar métodos contraceptivos contra a sua vontade, a fazer um aborto contra a sua vontade, ou mesmo a levar a termo uma gravidez contra a sua vontade. Tudo isso é violência sexual também. O quarto tipo, né, previsto na Lei Maria da Penha, é a violência patrimonial, que como o próprio nome diz, né, é aquela violência que atenta contra o patrimônio. Então, contra bens daquela mulher, contra, né, questões financeiras também. Então, destruir documentos pessoais, destruir objetos que têm valor afetivo, não pagar pensão alimentícia é um tipo de pensão de violência patrimonial, né, porque você está restringindo o acesso daquela mulher a um dinheiro que é de direito dela. E, por fim, o quinto tipo, que está previsto na Lei Maria da Penha, é a violência moral. O que é isso? Qualquer tipo de injúria, calúnia, difamação. Então, expor essa mulher publicamente, né, expor situações íntimas, ofensas, ameaças de traição, tudo isso é violência moral. Então, olha como é complexo, né? Nossa, e à medida que a gente dá exemplos, assim, meu Deus, isso aconteceu comigo, era violência, eu não estava nem sabendo, né? Então, assim, é um conceito muito complexo que a gente precisa entender em todas essas dimensões. E não só pela complexidade, Andréia, mas pela frequência. Né? Hoje o Brasil está, né, no topo dos rankings da Organização Mundial de Saúde em casos de violência contra a mulher. A gente tem, né, os números são altíssimos. Os números são altíssimos. A gente já chegou no índice de 4,8 homicídios, né, a cada 100 mil mulheres. Isso é muito, né? Então é uma questão que a gente precisa falar. O pessoal, né, e assim, e a gente está falando em números que são subnotificados, porque a gente que trabalha com isso sabe bem que não são todas as situações de violência que chegam, né, a virar uma denúncia, a ter uma providência. Então, a gente está falando de números altíssimos que com certeza são muito maiores. Porque até na denúncia, a mulher chegar, ela se sente muito exposta e ainda há um preconceito, né, que nós vamos falar sobre isso também. Vamos sim. Luciana, mas de todos esses tipos, né, você abordou aí 5 pontos de violência, né, que está aí na Lei Maria da Penha, mas o psicológico, o emocional, né, essa violência é mais difícil de se identificar, Luciana? Sem dúvida, ela é mais difícil porque ela não deixa marcas, né, uma violência física deixa um hematoma, deixa, né, um olho roxo e a violência psicológica não. Então, a gente não tem marcas da violência psicológica, né? E, além de tudo, ela vem meio disfarçada, como cuidado. Então, assim, olha, eu tô falando isso, eu tô brigando com você, mas é pro seu bem, é porque eu te amo, né? Então, a violência psicológica, ela vem muito disfarçada, né? Às vezes, a mulher não se dá conta de que ela tá vivendo uma situação de violência. O gaslighting, né, que a gente acabou de falar, faz com que a mulher duvide de si,
Então ela fica extremamente fragilizada e ela não reconhece aquela situação como uma violência. E isso tem implicações práticas, Andréia, muito graves, né? Por exemplo, a violência psicológica ela não é levada em consideração para se emitir, por exemplo, uma medida protetiva de urgência. O que seria medida protetiva? Aquela medida que fica a 300 metros de distanciamento, que o agressor não pode chegar. Chegue perto da vítima, né? Então, assim, um caso de violência psicológica raramente consegue uma medida dessa. Então, a situação continua se perpetuando, a mulher continua sendo revitimizada, o agressor segue sem ser punido. Né? A gente tem muito essa cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas né? tem que pôr a colher sim, Mas a viu? gente tem que entender, né, qual que é o limite desse aceitável, né? Nenhum tipo de violência pode ser tolerado, né? Mas acho que por conta dessa cultura a gente fica, né, às vezes se omitindo, né, enquanto Estado, enquanto poder público, de cuidar dessas mulheres. Eu acho que a gente tem que se conscientizar e se unir para ajudar, né, as mulheres que vivem essa situação, porque o psicológico ele é muito abalado e acaba abalando a família toda. Você tem filhos principalmente, né, Luciana? Sim. E agora me fala uma coisa, é difícil de reconhecer e perceber, né, quem está vivendo essa situação de violência? Por que é muito difícil para algumas mulheres identificar isso? Olha, eu acho que primeiro pela questão da desinformação, né? Eu falei todos os tipos de violência, dei exemplos, né? E eu acho que é muito comum que as mulheres não saibam que aquilo que elas estão vivendo se configura numa situação de violência, né? Então, por quê? Porque é muito banalizado na nossa sociedade. O comportamento violento do homem, especialmente, né? Ele é muito banalizado, ele é normalizado, né? Então, um homem ciumento, né? Nervoso. Então, assim, tudo bem, ele é nervoso, né? Porque ele é ciumento. Então, acho que além da mulher não saber que aquilo é violência, eu acho que a gente também está muito acostumado, né, a normalizar esse tipo de comportamento dos homens, né? E aí, um marido ciumento, né, que de repente vai lá e acaba por agredir uma mulher ou até chega, né, a matar essa mulher, a gente vai ver, essa mulher estava vivendo uma situação de violência há um tempão, né? E a gente falhou em identificar isso. Então, a desinformação, né, e essa banalização, eu acho que contribui muito. Bom, Luciana, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, né? Falar da desinformação e a desvalorização da mulher presente em todos os níveis e formas de violência, né? Que isso pode culminar e chegar à agressão física. Eu gostaria que você respondesse isso para nós, mas já, depois dos nossos intervalos. Já nós voltamos. E antes disso, pessoal, eu gostaria de deixar um recadinho para você que perdeu o seu plano de saúde, não está conseguindo agendar as suas consultas e exames pela rede pública. A Benevida Saúde, você pode agendar a sua consulta na mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. Inclusive, pessoal, o exame da Covid-19. A Benevida tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, trazendo muito mais agilidade, qualidade e rapidez para você. Benevida Saúde. Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta.
Bom, pessoal, voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com a psicóloga Luciana Palermo Coelho. Ela vai continuar falando para nós aqui agora sobre a desvalorização da mulher, né? A desinformação, então, que foi a pergunta anterior ao comercial. Fala para nós sobre isso, Luciana. Olha, então assim, essa questão da desinformação nós já falamos, né? Das mulheres não saberem que aquilo que elas estão vivendo é uma violência. E essa questão da desvalorização da mulher é muito central na nossa sociedade, né? E está ligada diretamente às vivências de violência contra a mulher. E aí a gente tem que falar, não tem como a gente falar disso sem falar em machismo estrutural, que é um conceito que todo mundo anda torcendo o nariz, né? Ah, agora tudo é machismo, né, e tudo mais. Mas o que é isso, né? Machismo, essencialmente, é uma crença de que existe uma superioridade dos homens em relação às mulheres. Quando a gente fala que ele é estrutural, né, o que a gente está querendo dizer é que ele está na estrutura da nossa sociedade. Então, a gente reproduz esses comportamentos machistas sem se dar conta. Então, nas piadas que inferiorizam as mulheres, nas letras de música que colocam a mulher como uma submissa aos homens, né? O tempo todo a gente está reafirmando, como sociedade, essa noção de machismo, né? De que a mulher ela é inferior ao homem. E isso tem um impacto direto na questão da violência, né? A mulher ela é extremamente discriminada, né? Ela é desacreditada, como você já falou, né? Ela é corresponsabilizada pela violência que ela vive, muitas vezes, né? Quem garante que não provocou, né? Então, a culpa é dela. A culpa é dela, né? Quem garante que ela não fez alguma coisa para esse homem ficar violento. Então, e isso está tudo relacionado a essa questão da desvalorização da mulher e ao machismo estrutural. Então, a gente precisa começar a entender, né, que esse tipo de pensamento, ele tem uma ligação direta com a violência, né, contra a mulher. Porque um homem que pactua disso, né, quando ele estiver no relacionamento com uma mulher que não aceite esse papel, ele vai sentir absolutamente no direito, né, de ser violento, de cercear a liberdade, né, de agredir essa companheira e até mesmo matá-la. Então, essa desvalorização, o machismo estrutural e a violência contra a mulher andam de braços dados e a gente precisa falar sobre isso. E esses altos índices, né, de violência contra a mulher que a gente vê nos últimos meses, pode atribuir isso a essa pandemia, ao coronavírus? O que você nos diz, Luciana? Sem dúvida. A nível mundial, né, houve um aumento de casos de violência, não só contra as mulheres, mas também contra crianças e adolescentes. E o que aconteceu? Né? Com a necessidade de isolamento social, vítimas e agressores passaram a ficar confinados no mesmo espaço, porque a violência acontece dentro de casa. Então, existe uma relação direta, sem dúvida, né, com a necessidade do isolamento, a pandemia, né, porque é uma situação que traz algumas questões, né, então a instabilidade econômica, essa moradia insegura, uma fragilização da rede de apoio, né, porque os serviços acabaram tendo que funcionar em outros formatos, né, alguns deles, as pessoas estão mais distantes umas das outras, então pedir ajuda ficou mais difícil. E se já tem aí um problema psicológico, porque nós já estamos todos abalados emocionalmente com essa pandemia. Sim. Então, quem já tem um problema emocional aliado a esse problema que nós estamos vivendo é muito grave. Sim, sim. Por isso, o aumento desses índices, então, sim, né, Luciana? Sim, é real. Isso realmente está relacionado, sim. E quais são esses impactos emocionais na vida das mulheres e quais são as suas consequências? Porque... É super comum, né? Assim, quem atende mulheres vítimas de violência identifica claramente altos índices de depressão, de ansiedade, de suicídio, de cefaleia, né? Dores de cabeça constantes, de abuso de álcool e outras drogas, né? Sentimentos de desvalorização, de desamparo, de menos-valia. Eu acho que até questões físicas, né, assim, então, ligadas a esse emocional. Então, uma mulher com distúrbios gastrointestinais, né, que sofre violência aí há um tempo. Então, acho que é importante a gente entender, né, que todo esse impacto, ele vai se refletir em todos os âmbitos da vida dessa mulher. Nas relações familiares, os filhos, que muitas vezes também estão expostos a essa situação de violência, no trabalho, essa mulher não consegue mais se concentrar. Então, é fundamental a gente falar disso, porque não está impactando só a mulher, né? Está impactando todos os âmbitos da vida dessa mulher e todas as pessoas que convivem com ela também. Principalmente os filhos, né? Os filhos que vivem nesse meio, né, de violência. Eu acho que precisa de apoio, precisa de tratamento, não só a mulher, como toda a família, né? Todos os filhos. Sim. Porque isso causa danos irreversíveis. Sim. Se não forem cuidados, né? Eu acho pesado a gente falar irreversível, né? Eu acho que a gente tem que acudir para que isso não seja irreversível, né? Fundamental. Verdade. E fala, e tem alguma forma de prevenção? Nós podemos falar em prevenção? Sim. Como que nós podemos ajudar e prevenir essa violência emocional, seja
igual ao âmbito físico, emocional ou né, de qualquer outra ordem. É por isso que a Lei Maria da Penha é um marco, né, que a gente fala, a Lei Maria da Penha de 2006, né, ela é um marco por quê? Porque quando ela abordou a violência de forma tão ampla, né, e tão complexa, ela também trouxe essa noção de que para a gente fazer o enfrentamento, para a gente fazer a prevenção, a gente precisa de muitos atores. Então, é necessário que a sociedade esteja envolvida como um todo, é necessário que a saúde esteja envolvida, que a assistência social esteja envolvida, que a segurança pública esteja envolvida, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, né? Então, a gente precisa de um envolvimento geral para que essa situação possa ser combatida. E não tem como a gente falar em prevenção sem falar em política pública, né? Então, a gente precisa de políticas públicas que desconstruam essa noção de papéis, homens e mulheres inferiores a homens, né? A gente precisa rever essa cultura de normalização da violência, de culpabilização da vítima. A gente precisa incentivar que as denúncias sejam feitas, porque como que essa mulher vai ser protegida se ela não denunciar, né? E aí, nesse contexto da denúncia, a gente tem que trabalhar para que a mulher não seja revitimizada, como você disse. Ela se sente exposta, muitas vezes ela é desacreditada, né? Então, a gente tem que trabalhar também, né, essa concepção para que a mulher não seja revitimizada quando ela vai pedir ajuda. E além de tudo isso, acho que a gente precisa, e essa discussão vem sendo feita, de um trabalho com esses homens, né? Com esses homens que praticam a agressão. Eles precisam ressignificar, porque é um trabalho com esses homens, né? Se eles ressignificarem e pararem de ser violentos, a gente vai interromper esse ciclo. Então, acho que é mais uma frente que a gente precisa abordar. Trabalhar como um todo, né? Sim. Tá, e no caso das mulheres que já sofreram violência, é importante, eu sei, buscar a ajuda de um especialista, mas o que você orienta? Porque é até difícil para a pessoa pedir ajuda, né? Sim. É muito importante. E o que você diz para essas mulheres que já sofreu algum tipo de violência e precisa de ajuda? Tanto para ela como para a família, para os filhos? Eu acho que assim, não é um especialista, né? Se a gente está falando de uma questão que é tão complexa, eu acho que a gente tem que entender que a mulher precisa de uma rede toda de atendimento, né? Então, ela precisa do atendimento em saúde mental, né? Um acompanhamento psicológico, sim, mas ela precisa de um atendimento em saúde física, porque ela sofre impactos, né, na sua saúde como um todo. Ela precisa da assistência social para ter acesso aos seus direitos fundamentais, para estruturar uma rede de apoio. Ela precisa do sistema de justiça, né? Então, ela precisa ter acesso às delegacias da mulher, a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, para que ela possa ser protegida, né? Então, essa mulher, ela precisa de acesso a todos esses atores, vamos dizer assim, para que ela receba suporte, né? Porque não adianta a gente trabalhar o emocional dessa mulher se romper com a situação, às vezes envolve uma série de outras questões. Medo, né, do que esse homem pode fazer, dependência financeira, né? Então, eu quero me separar, eu não quero mais ficar nesse relacionamento, mas eu não tenho para onde ir. Então, se a gente tem um suporte, né, como esse que eu estou falando, a gente consegue, então, realmente, efetivamente ajudar essa mulher a romper com essa situação de violência. Né? Então, são vários especialistas, percebe? Para poder conseguir ajudar e dar esse suporte. Sim. Mas eu acho que a importância de um psicólogo é muito grande, porque vocês têm o caminho de ajudar, né? Porque a pessoa está muito fragilizada. Sim. Eu vejo mulheres, né? Já conheci várias amigas e pessoas que tiveram problemas de violência, mais emocional do que física. E a gente sabe que é exatamente isso que a gente conversou aqui. Ela está fragilizada, ela está com a autoestima baixa mesmo. Sim. E a gente vê que não tem... mas eu não posso largar porque eu dependo financeiramente, ou por isso, ou por aquilo. Quer dizer, às vezes nem a família, ela tem uma família que pode ajudar e ela não consegue contar com essa família. Sim. Ela não consegue buscar esse apoio. E acho que até assim, como que a gente ajuda, né? A gente que é essa importante. Rede de apoio, né? Eu acho que é fundamental, primeiro de tudo, não julgar. Né? Eu acho que é muito comum, nossa, no seu lugar eu jamais aceitaria isso, né? Gente, esse tipo de fala, primeiro que a gente pode pagar a língua, porque a gente não pode falar do que a gente não vive, né? E eu acho que isso faz com que a mulher se ressinta e se feche mais. Então, a gente tem que ser apoio, né? Que seja um espaço de escuta, de acolhimento, leva um bolo, um cafezinho, né? Vamos conversar, vamos estar junto. A gente pode ser ponte, né? Entre essa mulher e esses espaços de denúncia, né? E esses serviços de atendimento especializado. E eu acho que, assim, uma coisa também muito importante, eu sempre ressalto, cuidado com as nossas expectativas, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente quer que a mulher saia daquela situação no nosso tempo.
Né? Então, assim, olha, eu já fiz de tudo para ela, mas ela não larga desse homem, ela não quer ajuda. Esse tipo de fala é tão comum. Eu escuto demais, não é? Escuto né? muito então, isso. assim, cuidado com as nossas próprias expectativas. Não é assim, não é tão fácil, você não está vivendo aquela situação para saber. Né? Então, acho que a gente não tem que julgar, a gente tem que ser suporte, ser apoio e estar junto dessas mulheres. Na verdade, nós somos leigos, né? Igual a gente fala, como é que a gente pode ajudar os familiares, como é que a gente pode ajudar as amigas que sofreram algum tipo de violência emocional. A gente precisa de ter um suporte, porque essa orientação que você está passando para nós é muito importante, porque a gente já vai direto julgando. Exatamente. Nosso papel é julgar em primeiro lugar, né? A gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo, mas a gente tem que aprender a ouvir, né? Exatamente. É igual ela falou aqui, aquele bolinho, aquele café, aquele bate-papo. Ela vai ter o tempo dela. Né? Exatamente. Às vezes demora, não é o seu tempo, é o tempo daquela pessoa que está vivendo aquilo. Cada um reage de uma forma, não é, Luciana? Sim, sem dúvida. E, assim, tem mais algumas dicas, assim, que você pode falar para nós sobre isso, eu acho que para a gente poder ajudar. Se a gente fosse deixar um recado para essas mulheres, né? Eu penso que seja, olha... pode ser que você ache que não tem saída, pode ser que você ache que você está sozinha, né? Pode ser que as pessoas com quem você convive não acreditem em você, minimizem o que você está vivendo, né? Mas isso não é real. Então, assim, põe na sua cabeça, né? Isso que está acontecendo com você não é normal, não é amor e, acima de tudo, não é culpa sua, né? Então, busca ajuda. A gente tem em Franca uma rede, né, incrível de atendimento à mulher vítima de violência, né? Então, quem que você pode buscar? Você pode fazer denúncia pelo telefone, né, através do Disque 100, do Disque 180, e aí não é só a mulher, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né, de que uma mulher está sofrendo violência. Você pode buscar a delegacia da mulher. Até nós, assim, você sabe que aquela pessoa está vivendo uma situação de violência, é só a gente ligar para o Disque Denúncia. Isso, né, e aí uma equipe vai verificar, vai, né, tentar acolher essa mulher. Então, você pode fazer por telefone, ou, não, eu quero fazer uma denúncia, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Delegacia da Mulher, né, Ministério Público, Defensoria Pública, eu acho que esses órgãos todos são órgãos de denúncia, né, vocês podem procurar o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né, que não só você pode fazer a denúncia, pedir ajuda, ser encaminhada, como oferece o acompanhamento psicológico, oferece a orientação jurídica. Né? Nós temos as unidades da assistência social, os CRAS, né? Tem um CRAS em cada região da cidade, tem os CREAS, então você pode buscar ajuda, pedir atendimento, você vai ser acolhida como demanda espontânea, você vai ser encaminhada para esses serviços. Olha quanta coisa, né? E olha, eu até acho interessante, eu quero até que você fale um pouquinho desse trabalho seu na Prefeitura Municipal de Franca, né? Que é esse atendimento, ela está de frente a esse setor aí, e a gente muitas vezes não tem informação, e Franca faz muito, né, por essas mulheres. Inclusive o Ministério Público lançou recentemente um projeto chamado Escutativa, né, através da figura do promotor Cláudio Cavassini, é um número de WhatsApp que as mulheres podem mandar, né, a gente vai colocar aí na tela, eu acho, né? E que as mulheres podem mandar, então, mensagem, pedir orientação, né? E eu acho legal você falar dos serviços, porque assim, tem a pandemia e os serviços não estão funcionando. Sim, alguns estão funcionando de forma remota, mas os CRAS, os CREAS e o CRAM continuam atendendo presencialmente essas mulheres, independente da fase do Plano São Paulo que o município tiver. Então, assim, nesses lugares você tem profissionais, né, especializados, você tem psicólogos, você tem assistentes sociais, você tem advogados, né, que vão te acolher, que vão conversar com você, que vão pensar em saídas junto com você, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem. Então, vale muito a pena buscar ajuda. É difícil, mas você não precisa ficar sozinha, né? A gente tem uma rede, a gente tem profissionais especializados e é possível enfrentar isso. E um conselho, assim, uma dica para aquela mulher que às vezes fica presa por dependência financeira, como que ela deve começar a se libertar disso? Eu acho que justamente nesses atendimentos, né? Porque a gente tem... Ajuda, encaminha. Encaminha, né? Encaminha para um trabalho, ou encaminha para uma formação, para uma capacitação profissional, né? Então, assim, esses serviços, eles têm, né, justamente esse olhar para o todo. Então, uma mulher que tem essa dependência financeira, se ela busca ajuda num serviço desse, ela vai receber todo um suporte para ela ir se desvencilhando, né, financeiramente, para ela adquirir essa autonomia, para que ela possa, então, realmente romper com esse relacionamento. Então, é isso, é possível, né? Só que sozinha é muito difícil realmente, né? Então, na verdade, é isso que nós temos que falar para vocês. Vamos buscar ajuda. Sim. Tem a nossa cidade aí, tem atendimentos, diversos atendimentos, e não fique sozinha, né?
e denuncie, ajude. É o que nós temos que fazer hoje, fazer a nossa parte, né, Luciana? Sem dúvida. É uma pena que esse assunto é extenso. Eu queria ficar com a Luciana hoje aqui o dia todo, falando sobre isso, que nós temos muito assunto. Muito a falar. Mas muito obrigado hoje pela sua participação. Nós já estamos aqui finalizando o nosso programa. Vou te convidar mais vezes, tá? Quero você aqui, porque é de extrema importância a informação, passar esse conteúdo para o pessoal de casa. Eu te admiro demais pela especialista que é, né? Eu sei a grandeza que é esses anos todos ter você na revista Qualitá. Que, gente, é uma matéria melhor que a outra. Entre nas nossas redes sociais para você conferir essa entrevista completa. Tem o nosso canal do YouTube da revista Qualitá, Instagram, Facebook, o nosso site e através da nova Canal 26. Então, não percam essa entrevista. Pessoal, espero vocês nos nossos canais.